10 obstáculos que impedem um personal trainer de ganhar mais no mês, parte 4. É sobre isso que eu vou falar nessa live que está começando agora. Então, sejam todos muito bem-vindos, porque eu estou começando agora a quarta e penúltima live de aquecimento para o Workshop Personal 60+, que é um evento 100% gratuito e online que vai acontecer entre os dias 17 e 21 de março, na semana que vem, gente. O Workshop Personal 60+, é um evento onde eu ensino profissionais de educação física a faturarem entre 5 e 10 mil por mês, sendo um personal trainer de idosos. E vocês podem se inscrever, as inscrições estão abertas, são gratuitas, que nem eu falei, basta vocês clicarem num link que tem lá na bio. Vocês vão na bio, vão clicar nesse link, o link vai direcionar vocês para a página de inscrição. E lá vocês vão colocar apenas o nome e o e-mail de vocês. Fácil assim, simples, vocês já vão garantir presença no evento. Assim como vocês podem garantir presença também na nossa comunidade do WhatsApp, né? E é super interessante estar dentro da comunidade, porque lá só tem pessoas que estão interessadas, né, no mesmo objetivo que vocês. Daqui a pouco eles têm as mesmas dificuldades que você, têm as mesmas dúvidas. Então a gente vai compartilhando ali informações e a gente vai se preparando para o evento do dia 17. Beleza, minha gente? Eu sou o Guilherme, eu sou personal trainer de idosos há quase 20 anos, tá chegando a hora de completar meus 20 anos aí de carreira, e eu tenho pós-graduação em atendimento personalizado e também em educação física gerontológica, e eu vou tocando essas lives aqui com vocês. Gente, vocês que estão aqui comigo nessa penúltima live, o meu muito obrigado desde já. Queria também, de novo, parabenizar vocês, né? Porque se vocês estão aqui comigo, é sinal que vocês querem crescer na carreira, vocês querem evoluir. Vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento, mas vocês estão aqui comigo e eu agradeço de coração isso, tá? Claro que, né, para a gente chegar nesse objetivo que eu tanto falo, é necessário também comprometimento. Lá no workshop, eu vou ensinar para vocês várias situações práticas da vida de um personal trainer de idosos. Eu vou ensinar para vocês a fazer uma avaliação física com esse público, extremamente simples e eficiente, tá? Vou falar também sobre progressões de exercícios, tá? Principalmente para os personagens, professores que têm receio de trabalhar com idosos, têm medo de machucar os idosos. E vou mostrar para vocês também, vou ensinar vocês a minha estratégia de venda, aquela que mais rendeu alunos para mim até hoje. Vou mostrar para vocês lá, tá? Então, está chegando a hora, né? Que hoje é dia 13, faltam 4 dias, gente, para a gente começar o workshop. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito. Bom, a minha ideia, é claro que é encurtar o caminho para vocês, né? Então, no momento que eu passo todas essas informações para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, obviamente que eu vou auxiliando vocês a crescerem na carreira. Uma coisa que eu não tive, né, lá atrás, no início da minha carreira, porque não tinha essa coisa de Instagram, de live, não tinha ninguém para me auxiliar. E aí, gente, foi através de erro e acerto, né? Errei muito, acertei em várias coisas, e o que eu vou trazer para vocês justamente são os acertos, né? E que acabam encurtando o caminho para vocês, tá? Vamos encurtar esse tempo então, né? Vamos lá. Nessa semana de aquecimento, né, eu estou fazendo uma série com 5 lives. 5 lives na semana, tá? A cada dia, a cada live, eu dou atenção para 2 obstáculos que impedem um personal trainer de faturar mais no mês. Não sei se vocês estão me acompanhando desde o início, mas lá na primeira live, eu falei sobre a falta de posicionamento no mercado por parte do personal e também de um outro obstáculo, né, que acaba atrasando ele também, que é o receio de trabalhar com um público só, porque ele acha que assim ele vai ter menos possibilidades de captar aluno, e não é verdade, tá? Na segunda live, eu falei sobre o receio, né, o medo que o personal tem de atender pessoas idosas,
tá? E o fato também dele não conseguir criar autoridade. Na terceira live, na live de ontem, eu falei sobre um problema que é a desvalorização do trabalho do personal, né? Ou seja, as pessoas não enxergam o valor do trabalho do personal. E também falei de um outro problema que muitos personagens têm, que é de não conseguir aumentar o valor de hora-aula, tá? Galera, hoje eu vou trazer para vocês, o primeiro obstáculo que eu quero trazer para vocês, e que impossibilita um personal também de faturar mais, é naquela situação que muitos personagens têm de ter os horários quebrados, os horários de atendimento quebrados. Não sei se vocês já passaram por isso, se estão passando por isso, mas vocês sentem que tem horários espalhados ao longo do dia? Ou seja, vocês ficam com buracos, né, com espaços muito grandes entre uma aula e outra? Pois é, no fim, parece que vocês trabalham o dia todo, mas daqui a pouco estão fazendo 3 ou 4 atendimentos só. O problema é que realmente está muito espalhado, e isso acaba ocupando muito tempo de vocês. E outra, vocês faturam pouco, né? Atendendo só 3, 4 alunos. Então, por que isso normalmente acontece? Primeiro, acontece principalmente com aqueles personagens que aceitam atender aluno em qualquer horário. E normalmente acontece com aqueles personagens que atendem alunos de diferentes idades, né? Muitos profissionais, principalmente no começo de carreira, e eu sou um exemplo disso, acabam aceitando horários soltos durante o dia, porque eles não querem perder clientes, eles estão precisando de dinheiro, então eles acabam aceitando tudo. Só que isso gera uma consequência, tem uma consequência para isso, né? Acaba o personal tendo uma agenda que é caótica, né? Não tem uma organização. Acontece também por uma falta de estratégia de atendimento. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque grande parte dos personagens vendem aulas avulsas. E aí quando vende aula avulsa, ele nunca sabe quais são os dias e horários que ele vai ter aula com os alunos. Porque daqui a pouco o aluno marca um dia, no horário, aí na outra semana ele já marca em outro, na outra ele já não marca. Então tem uma insegurança criada aí, né? Outra situação é que, diante do aluno ter essas aulas avulsas, ainda se corre o risco do aluno, daqui a pouco, desmarcar a aula. E desmarcar em cima do laço. Né? Avisa o personal na hora, e aí o que acontece também? Ele não paga pela aula. Isso é um grande problema. Ou daqui a pouco ele marca e não vai, não aparece. Né? Então, sem um bom planejamento, e sem regras de trabalho, o personal está sujeito a passar por isso. E isso vai fazer com que ele tenha ainda mais buracos na agenda dele. Né? Então, o problema de trabalhar com aula avulsa é esse. Tem um outro grande problema, até vou mudar um pouquinho o foco aqui, mas é importante eu falar isso para vocês. Um outro problema de trabalhar com aula avulsa primeiro, que a agenda de vocês fica desorganizada, e outra, que vocês não têm segurança naquilo que vão receber no final do mês. Porque, como eu falei para vocês, daqui a pouco o aluno pode desmarcar a aula e não ir. Daqui a pouco ele pode simplesmente não avisar e acaba nem indo na aula. E aí o personal não recebe. E que tipo de planejamento que um personal pode fazer para a vida dele se ele não tiver uma estabilidade financeira? Difícil, né? É bem complicado. Gente, essa questão de horários quebrados durante o dia, por que isso é um problema para o personal trainer? Porque ele fica o dia todo praticamente trabalhando, tá? Só que para atender poucas pessoas. Então, pode ser que ele tenha um aluno às 7 da manhã, depois tem outro às 10, aí depois tem outro às 2 da tarde, e tem um outro aluno às 19 horas. Então, o dia dele fica completamente comprometido quando ele tem uma agenda com essa característica. E no fim das contas,
se vocês se derem conta, ele só atendeu, 4 alunos. Então, olha só, imagina, ele começou às 7 da manhã. A última aula foi às 7 da noite, então das 7 às 8. Das 7 da manhã às 8 da noite são 13 horas. Então, está ocupando 13 horas do dia dele, só que ele está trabalhando apenas 4. Muito complicado, né? Parece que ele trabalhou o dia inteiro, só que a produtividade dele foi muito baixa. O que entrou para ele de retorno financeiro não é o suficiente, não é aquilo que ele precisa faturar, né? Outro problema é que o personal, quando faz isso, ele acaba perdendo tempo e energia, né? Com os deslocamentos para lá e para cá. Para quem atende em domicílio, né, em residência, horário quebrado significa mais deslocamentos, né? E tempo desperdiçado de uma aula para outra. E quem atende academia, o que acontece normalmente? Ele dá uma aula e aí o aluno vai só daqui a 3 horas, fica esperando lá. Ele não consegue voltar para casa, ele não consegue daqui a pouco, sei lá, fazer o próprio treino, sabe? Não dá tempo, né? Então, é mais um prejuízo para o personal que tem essa agenda, né, com horários quebrados. Eu, por um período na minha vida, eu trabalhava só como personal, eu não tinha minha academia ainda, e eu tinha exatamente essa situação, passei por essa situação. E eu me lembro que tinha uma aluna especificamente que eu atendia no outro lado da cidade, aqui em Porto Alegre. Né, e eu passava por uma via, que é uma das vias mais movimentadas, uma avenida enorme aqui, que faz uma ligação da Zona Norte com a Zona Sul, aqui de Porto Alegre, que é a Avenida Ipiranga. Gente, pegar Ipiranga no final da tarde, às 18 horas, era pedir para levar. E eu justamente nas terças e nas quintas, eu passava por isso, toda semana. E eu de carro, né, indo da aula para a aluna, que era às 19 horas. Às 18, eu estava no meio da Ipiranga. Tinha dias que demorava mais de 1 hora, só para eu atravessar a Ipiranga. Né? E aí eu fico perguntando para vocês, poxa, 1 hora de deslocamento, gente. Eu podia fazer outro atendimento, né? Mas eu estava perdendo tempo com o deslocamento. Depois, para voltar, eram 20 minutos, não demorava tanto, mas mesmo assim, 1 hora de ida, mais 20 na volta, 1h20. Se eu vou dar uma aula de 30 minutos, eu posso dar 3 aulas, eu posso ter mais 3 alunos, né? Então é muito complicado. Outra situação que eu acabei de falar para vocês, outro problema, é que, em função de perder tempo, perde também o quê? Dinheiro, né? Que nem eu falei para vocês, podia estar atendendo outras pessoas. E aí eu não tenho o meu horário otimizado, tá? Além disso, gente, esses horários soltos durante o dia, eles dificultam a implementação de algumas estratégias, né? Como daqui a pouco, fazer pequenos grupos. Tá? Eu até vou entrar num assunto diferente aqui, que nem era ideia, mas eu não me controlo. Eu gosto de dar dicas para vocês que estão aqui comigo. Tá? Então, assim, o público idoso, ele tem uma característica de ser mais tradicional, assim, né? E de querer uma questão social junto, né? Além da parte física, vamos dizer assim, do treinamento. Então, o que acontece? Eu uso como uma estratégia de aumentar o meu faturamento mensal, eu ofereço a possibilidade de um idoso treinar junto com outro no mesmo horário. Então, se eu conheço alguns idosos na academia, que eu dou aula, eu faço o convite para eles. Conhece a fulana? Pois eu tô com uma possibilidade de dar um atendimento personalizado, e eu tenho um horário, eu poderia encaixar vocês dois no mesmo horário, só que tem uma vantagem para vocês. O valor da hora-aula vai ser mais baixo, porque quando os dois fazem no mesmo horário, eu diminuo o valor da minha mensalidade para o aluno. Né? O que eu faço normalmente? O primeiro aluno paga o valor normal, tá? Só que o segundo aluno ele paga 50% da mensalidade. E aí, claro, eles somam isso, dividem entre eles, sai mais barato para os alunos. Em compensação, o valor da minha hora-aula aumenta em 33%.
né? Então é uma jogada, e eu acabo utilizando isso. Mas quando a gente tem esses horários quebrados, aula avulsa para lá e para cá, a gente não consegue nem cogitar a possibilidade de fazer uma estratégia dessa. Dificulta até isso, né? E aí, minha gente, muitos personagens acabam se sentindo esgotados, né? Porque imagina, passa o dia inteiro disponíveis somente para o trabalho, né? E acabam perdendo tempo para daqui a pouco ter mais alunos, ou tempo para poder fazer uma atividade de lazer, para descansar, enfim, acaba aí criando uma bola de neve, né? Outro problema é que a percepção de valor do trabalho do personal pode cair também. Porque no momento que o personal aceita qualquer horário, dá a impressão, passa a imagem de que o tempo dele não é valioso. Vocês concordam com isso? Quando a gente tem uma agenda bem estruturada, a gente define horários fixos, mensalidade, tudo certinho, a gente tem uma tendência de valorizar o nosso trabalho. Dá uma impressão de organização, de profissionalismo, né? Então, isso valoriza, ao contrário desses horários quebrados, né? Que o aluno, daqui a pouco, ele não dá valor, porque, não, o fulano lá, ele tem vários horários disponíveis. Posso fazer na terça às 19, posso fazer na quinta às 8 da manhã, ele sempre vai ter horário, né? E isso também, na hora de pagar, parece que diminui as chances da gente cobrar mais do nosso trabalho, porque isso desvaloriza, tá? Tá, Guilherme, mas eu nem tenho alunos de personal ainda e tu já tá querendo que eu faça uma organização aí de horários. Como pode isso? Na verdade, gente, eu quero que vocês aprendam desde já, desde muito cedo, a ganhar dinheiro e a ganhar tempo. Que foi o que eu falei para vocês, que eu nunca tive isso. Eu nunca tive alguém me ajudando e falando o que eu deveria fazer e o que eu não deveria. Então, assim, por que vocês vão insistir num erro? Se eu estou falando para vocês aqui por experiência própria, né, que é mais vantagem vocês daqui a pouco terem blocos com horários de aula definidos. Por que vocês vão começar a pegar aula avulsa? Gui, mas eu preciso de dinheiro, não sei o quê. Tudo bem, mas depois vocês podem ir reorganizando a agenda de vocês e organizando essa agenda em blocos, para que vocês ganhem tempo com isso. E claro, de novo, se vocês têm mais tempo, vocês têm mais dinheiro, porque vocês vão ter mais alunos, né? E vocês vão ter mais tempo para pensar no negócio de vocês, inclusive captar alunos, tá? No momento, gente, agora tem um detalhe bem importante, tá? Para nós que trabalhamos com pessoas idosas. No momento que a gente direciona os nossos atendimentos para as pessoas idosas, a gente ganha essa vantagem, né? A gente ganha essa vantagem do tempo e a gente consegue organizar melhor a nossa agenda. Vocês estão lembrados de algumas vantagens que eu já falei aqui em outras lives de se trabalhar com o público idoso, né? Uma das vantagens de se trabalhar com esse público em relação a isso que eu estou falando hoje é que o idoso ele tem uma rotina mais estabilizada, né? Então ele tem mais flexibilidade nos horários dele. Então, diferente de alunos mais jovens que costumam treinar fora do horário comercial, com o idoso a gente tem mais flexibilidade. E eles têm preferência por treinar no turno da manhã e da tarde. Então isso só nos ajuda, só nos favorece, né? Isso permite que vocês consigam organizar a agenda de vocês em blocos contínuos, tá? Sem aqueles buracos, aqueles espaços entre uma aula e outra. Outra coisa, outro detalhe muito importante que eu falei antes ali para vocês, com o idoso é muito mais fácil de montar pequenos grupos, né? E aí vocês podem montar esses pequenos grupos e aumentar a renda de vocês também. Então, ao invés de dar 4 aulas individuais em horários avulsos, vocês podem atender os 4 mesmos alunos em apenas 2 horários e otimizar o tempo de vocês, tá? Outra coisa, outra característica importante também dos idosos, tá? Em relação a adultos mais jovens. Com idosos, há menos cancelamentos de aula e menos faltas. Só quando tem algum problema de saúde mais sério e tal, e aí
isso pode acontecer, mas normalmente o idoso não falta aula. E isso para o personal é muito bom. Eu sei que tem gente aí que às vezes torce para o aluno não ir na aula. Ah, tem ou não tem? Olha, não mente pro tio, hein? Eu sei, eu conheço muito bem. Só que, gente, não tem coisa melhor do que a gente ter os nossos alunos sempre presentes em aula e a gente conseguir depois entregar resultados para ele. A gente precisa que eles eles venham às nossas aulas para justamente eles terem aí uma sequência de treinos e a gente conseguir entregar resultado. Eu tenho um aluno, vou trazer o exemplo dele de ontem, tá? Com alunos mais jovens, com adultos jovens, a gente tem uma possibilidade maior deles desmarcarem treino, né? Em função principalmente de trabalho. Ontem, gente, eu tava com o Rodrigo. O Rodrigo, eu vou contar a história dele no workshop, tá? O Rodrigo foi meu primeiro aluno. Eu já tenho o Rodrigo há 20 anos. E o Rodrigo, eu comecei, ele tinha 30 anos e agora ele tá com 50, tá? E ele é um advogado, pô, cara super bem de vida, super conhecido na profissão dele, então, passa o tempo inteiro viajando para lá e para cá, para fora do Brasil. Aí ele, por viajar tanto e tá muito em São Paulo, ele mora em Porto Alegre, mas ele comprou um apartamento em São Paulo. E aí ontem na aula, ele tinha aula comigo 8 da manhã. Ele já chegou na academia lá, falando no celular. Aí eu, lá vem o Rodrigo, né? E aí ele assim, ó, já vou. Aí eu senti a maldade. Aí começou a aula ali, fiquei esperando ele, e daqui a pouco ele, tá, Gui, vamos lá, vamos começar aqui, mas pode ser que eu tenha que atender o telefone, porque os caras querem que uma reunião agora comigo, não sei o que, tem que ser presencial. Eu, pô, beleza. Tá, mas aonde que vai ser, Rodrigo? Não, em São Paulo, acho que era meio-dia, eu acho, a reunião dele. Meio-dia em São Paulo, ele tava fazendo aula comigo às 8 da manhã, já tava atrasado, né, e aí tava marcando ali uma reunião para tá meio-dia em São Paulo, gente. Teria que pegar avião, comprar passagem. Fiz um bloco de exercício com ele, não deu outra. Ele foi lá, pegou o telefone, ferrou. Me chamaram para reunião, aí ele já comprou uma passagem aérea aqui, saiu voando. Cara, é impressionante isso. Agora com idoso isso não acontece, né? Isso não acontece. Só que o Rodrigo, claro, o Rodrigo já conhece as minhas regras de trabalho. Então, se ele daqui a pouco faltar aula, se ele chega atrasado, ele sabe que eu não vou compensar, ele sabe que se ele perder a aula, perdeu, né? Porque ele já pagou a mensalidade no início do mês, e eu obviamente não vou conseguir recuperar essa aula dele, né? Porque a minha agenda também é muito complicada, né? Não tenho muito horário. Então ele já conhece. Agora, se a gente pega um aluno que está começando, ou um aluno que a gente não oferece as nossas regras para ele não conhece as nossas regras, a gente pode ter problemas com isso, tá? Outra situação, gente, é que os idosos, eles, que nem eu falei para vocês, eles não precisam treinar em horários fora do horário comercial, né? Os adultos mais jovens, normalmente eles treinam antes das 8 da manhã e depois das 18 horas, né? Então, isso faz com que a gente não tenha nem noites livres e algumas vezes nem final de semana, tá? Tem outra, né? Quando a gente trabalha em horário quebrado, assim, dificulta até a venda do nosso trabalho, porque a gente não sabe exatamente quais são aqueles horários que a gente tem livre para oferecer para os alunos, tá? E a gente pode se complicar de novo em razão do tempo de deslocamento de uma aula para outra, tá? Então, tem um detalhe mais importante, se tem isso, essa questão de horário quebrado, e ainda o personal não sabe vender o seu trabalho, aí sim, aí o pacote está completo, né? Então, já tem desorganização na agenda, não sabe quais horários que tem livre, para daqui a pouco poder oferecer para um cliente, e ainda não sabe vender, aí tá feita a M, né? E eu estou puxando esse assunto de não saber vender, porque esse é o segundo obstáculo do dia que eu quero falar para vocês, que impede personagens de faturar mais no mês, que é o fato de não saber vender o seu trabalho, tá? Então, queria saber de vocês aqui, ó. Saber dar aula, né, entender de exercício, ter experiência,
Mas isso aí todo mundo, né, muita gente sabe. Agora, não saber fechar daqui a pouco um plano com o aluno, não saber o que conversar com ele na hora de negociar, isso é um problema, né? Isso é um problema porque, afinal, a gente precisa vender para ter faturamento, né? Então isso é uma coisa, é pior que um dos problemas que mais acontecem com personagens, tá? Mas sabe qual é o principal erro que acontece aqui? Por que que o personal não sabe vender? É porque justamente quando ele vai conversar com o aluno, lá na primeira conversa, o potencial cliente, a única coisa que ele quer é vender. E a gente não deve fazer isso. A gente não deve vender logo de cara. Principalmente quando a gente trabalha com alunos idosos. Gente, o aluno idoso é um aluno que precisa sentir confiança no profissional que vai atender ele. O aluno idoso é um aluno que precisa se sentir acolhido. É um aluno que precisa ser escutado. Até porque, muitas vezes, muitos idosos, eles vivem sozinhos. Nem a família convive com ele. Aliás, eu vou dizer para vocês, eu tenho muitos alunos ali, na minha academia, que eu vejo eles muito mais durante a semana do que os familiares. Não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida. Então, gente, se simplesmente o personal passar o preço, simplesmente passar o preço e acabar a conversa com um possível cliente, as chances dele captar esse aluno, elas serão mínimas. Mínimas, tá? Tem uma frase que eu nem sei de quem é, que eu gosto muito, assim, e para mim faz muito sentido, sobre vendas. Já estudei muito sobre vendas porque é uma necessidade do personal, né? E essa frase fala o seguinte: vender nada mais é do que ajudar a resolver o problema de alguém. E aí, se você não vende, é porque você não está ajudando essa pessoa. Então, com essa frase aqui, a minha interpretação é que justamente isso que eu falei para vocês, a gente tem que entender, né? Tem que entender qual é a situação dessa pessoa, o que ela está querendo, o que ela está buscando, quais são as dificuldades que ela tem, para depois eu querer passar informações do meu trabalho, para depois eu querer passar preço para essa pessoa e tentar captar. Primeiro eu tenho que escutar ela. Primeiro eu tenho que entender qual é a necessidade que ela tem. Mas eu sei que isso aqui é dificuldade, é uma dificuldade para muita gente, para muito personal, para muito profissional de educação física. Já foi para mim também. E é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Dificilmente. Eu não tive cadeira nem de vendas e nem de marketing. Eu nunca tive, né? Eu tive que correr atrás de outra maneira. Mas, gente, se vocês querem realmente serem diferentes, serem referências, ganharem de 5 a 10 mil por mês, vocês precisam ir atrás de conhecimento, tá? Vocês não podem ficar dependendo da graduação. Vocês não podem ficar dependendo do CREF. Não podem. Lembrem daquele papo que eu dei para vocês, de que o personal é uma empresa. Estão lembrados disso? Quem assistiu aí as últimas lives sabe. A empresa, ela precisa vender. A empresa, ela tem vários setores, né? E ela precisa andar bem em todos os setores. O personal é a mesma coisa. O personal é uma empresa, né? Só que é o próprio personal que administra todos os setores. Então, assim, eu não tive aula de vendas na graduação, só que eu preciso vender. Então, vocês vão ter que ir atrás de uma outra maneira, buscar um outro, uma outra experiência aí, um outro local, uma fonte de conhecimento para poder entender mais sobre isso. Porque a venda é talvez a parte mais importante de um negócio. Porque se vocês venderem, vocês não vão ter aluno, vocês não vão ter faturamento.
Se vocês não venderem, vocês não vão aplicar todo o conhecimento técnico que vocês têm. Aliás, esse, para mim, é um dos grandes erros dos profissionais de educação física. E é o que diferencia aquele personal que consegue alavancar na carreira e aquele que não consegue, que é o fato de se qualificar apenas em questões técnicas. Dá um exemplo para vocês. Aqui em Porto Alegre, por vezes tem aqueles congressos, não sei se tem na cidade de vocês, aqueles congressos grandes, assim, de 4, 5 dias, que tem vários cursos, né? Tem vários cursos, tem curso de HIIT, musculação, emagrecimento. Aí, assim, 90% dos cursos é de questão técnica, né? E aí 10%, até menos, é voltado à venda, é voltado à administração de carreira, a marketing. Aí tu entra num desses cursos de marketing, de empreendedorismo, né? Tem lá meia dúzia de pingado. Agora entra no curso do HIIT. Uá, aqui ó, bombando. Dança, hidroginástica, bombando, bombando. Só que é o seguinte, conhecimento técnico, todo mundo vai ter, todo mundo fez a graduação, né? Agora, conhecimento sobre vendas, como vender esse conhecimento técnico, são poucos que tem. Isso é um diferencial. E, de novo, isso é o que faz vocês ganharem dinheiro, porque vocês têm que vender. Tá? Estão lembrados ontem, eu falei na live aqui, da questão do personal achar que as pessoas não enxergam o valor no trabalho dele, né? E aí eu falei como é que ele deveria se expor para valorizar o que ele faz. Você lembra disso? Isso vale para a parte de vendas também, né? Ele tem que se expor, né? Ele tem que saber como se expor, como vender o seu trabalho, né? Então ele não pode focar apenas na parte técnica, ele tem que pensar na transformação que ele gera para o aluno dele. E é através disso que ele vai começar a chamar, atrair a atenção daquele possível cliente, tá? Muitos personagens tentam vender falando somente de exercício, de fisiologia, de biomecânica. Só que o aluno, a pessoa leiga, que quer daqui a pouco começar a treinar, ela não faz a mínima ideia de que é a biomecânica, a fisiologia, o nome do exercício. Agora, quando tu fala que o teu treino vai ajudar essa pessoa a subir uma escada sem dor, né, e com autonomia, aí a pessoa ela já passa a entender, e ela passa a ter interesse, porque, mas eu tenho esse problema também, eu tenho dificuldade de subir escada, me dói o joelho. Vocês entendem isso que eu quero dizer? É a maneira de se comunicar. Isso faz uma diferença enorme, tá, no momento da venda. Então, é mais uma dica que eu dou aqui para vocês, guardem isso, gente. Ontem eu falei sobre isso também, e aliás, acho que foi ontem, eu falei para vocês pensarem nisso no momento de botar a descrição de vocês lá na bio do Instagram. Não sei se vocês viram. Lá na bio do Instagram, vocês não podem botar, fulano, personal trainer. Isso aí tem milhares. Vocês têm que botar transformação, o que interessa para as pessoas que vão comprar o trabalho de vocês. É isso que tem que estar lá exposto, tá? A transformação que vocês geram. Então vamos pensar aqui. O que a gente pode fazer para vender sem dificuldade? Primeiro é mudar a nossa mentalidade sobre vendas. Vender não é algo ruim, gente. Não é algo difícil, é algo que daqui a pouco a gente não tem prática. Mas a gente pode adquirir conhecimento e trabalhar em cima disso. Venda, que nem eu falei antes, faz parte de um setor da nossa empresa, de um setor importantíssimo, né? Então a gente tem que fazer isso. Então, se vocês acreditam realmente no trabalho que vocês fazem, de auxiliar as pessoas, então vocês têm a obrigação de vender essa transformação para elas, tá? De mostrar os benefícios que o trabalho de vocês gera para essas pessoas. Assim vocês vão ter chance de captar mais, tá? Não adianta ser um excelente personal,
e as pessoas não saberem disso, porque assim vocês não vão ter alunos, tá? Falei para vocês, né, de vender a transformação e não vender exercício, tá? Isso é importante também. E, gente, é importante também vocês terem um script de vendas. Quando vocês estão falando com um aluno, né, pela primeira vez, um possível cliente, pela primeira vez, tá? Falei para vocês no início da live, né, que vocês não devem simplesmente passar o preço para ele, vocês têm que conversar com essa pessoa, né? Descobrir qual é o problema que ela tem, qual é a necessidade, por que ela está querendo treinar, né? E aí depois disso, sim, vocês vão mostrar o impacto que tem na vida dela se ela não começar a treinar. Aí vocês podem falar, inclusive, o seguinte para ela: olha, fulana, e se, pensa bem, se você continuar assim, como é que você, sem treinar, como é que você vai estar daqui a um ano? Então, são gatilhos que a gente aprende a fazer, que a gente põe a pessoa na fogueira. Ah, realmente, pô, o que esse cara tá falando tem sentido. E aí, gente, depois que vocês apontam um problema para ela, vocês vão daí falar do benefício do trabalho de vocês para ela. Ah, com o meu acompanhamento, com a minha organização aqui de treinamento que eu faço com os meus alunos, eu consigo trabalhar tais capacidades que vão ajudar a senhora a melhorar e a chegar nesse objetivo que a senhora quer. Só que a senhora tem que treinar. Então, conversem, procurem entender o aluno para depois apresentar a proposta de vocês, e a última coisa que vocês vão falar é o preço. Porque até muda, não é o preço, é o valor do trabalho, é o valor da transformação que vocês vão gerar para essa pessoa, tá? Então, dica, hein? Anotem isso aí, gente, anotem isso aí. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Se vocês falam para o aluno o preço de vocês com uma certa dúvida ou com receio de achar que é alto o valor para ela pagar, o aluno percebe isso também, tá? O aluno percebe. Então, assim, quando vocês forem passar no final ali o valor do trabalho de vocês têm que falar com segurança, tá? E sem justificar muito. Não, meu trabalho é assim e tal, porque eu ofereço um serviço totalmente diferenciado e vocês, né, ganham o aluno já no conhecimento técnico, tá? Então, minha gente, mais um detalhe. Não é um detalhe, é um super detalhe. Como é que a gente pode vender sem tanta dificuldade? Tendo estratégias de venda. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Eu, atualmente, o meu trabalho de personal, eu tenho 10 estratégias de venda que eu utilizo para captar alunos. Claro, nesse momento eu nem estou usando tanto, porque eu estou com a minha agenda praticamente lotada, não tenho mais horário, né? Mas eu tenho 10 estratégias de venda como recurso para usar no momento que eu precisar, né? Então, assim, tem que ter estratégias de venda. E, gente, vocês se interessam por estratégias de venda? Amanhã, na última live de aquecimento, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu vou falar da dificuldade do personal em conseguir mais alunos, em captar mais alunos, e também na dificuldade que muitos têm de reter aqueles alunos que já têm. Tá? Então, fiquem ligados, amanhã é uma live bem interessante, porque é uma grande dificuldade dos personagens. E essa parte de negócio, de venda, é o que faz a diferença. É o que faz o personal ganhar, faturar. Tá? Então, uma live super importante, e eu deixei ela justamente para ser a última, né, dessa fase aí, dessa sequência de lives de aquecimento. Depois, tudo é workshop Personal 60+. E claro, lá vai ter muito mais informações, como eu falei para vocês, não só questões técnicas, mas também questões voltadas a negócio, a venda, a marketing, a captação de alunos, tá? A aumento de faturamento, que é o que eu me proponho a fazer com vocês aqui. Tá bom, galera? Então, amanhã, 9 horas, nossa última live, e segunda-feira, daqui a 4 dias,
começa o workshop. Lembrando que as inscrições são gratuitas e estão abertas. Basta vocês clicarem no link que está lá na bio. Cliquem no link, o link direciona vocês para uma página de inscrição, vocês colocam só o nome e o e-mail de vocês. Aí eu vou aguardar vocês lá, tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo, eu realmente fico muito feliz quando tem gente participando aqui comigo. Eu só queria deixar avisado aqui que eu tô fazendo essas lives no formato horizontal, então eu não consigo, gente, eu não consigo ler as mensagens que eu recebo, tá? Daqui a pouco tem gente perguntando aqui, eu vi que alguns perguntaram, eu infelizmente eu não consigo ver, tá? Mas é pelo formato dessas lives aqui, por ficar na horizontal. Aí, mas se vocês quiserem perguntar para mim depois, mandem no direct, se tiverem alguma dúvida a respeito dos conteúdos que eu tô fazendo aqui, distribuindo para vocês, tá bom? Então, gente, boa noite para todo mundo, muito obrigado e a gente se vê amanhã.